Bem-vindos e bem-vindas, vocês novos humanos. Sou Taniela Zacarias, estou aqui com Lígia Zottini para mais um episódio. Hoje a gente vai adentrar mais um pouquinho essa conversa e falar lentes, forças, né? O que muda com isso tudo em diversas áreas da vida. Então, fiquem com a gente que vai ter muitos insights preciosos dessas primeiras pesquisas, né? Novos humanos demandam novas vidas, novas organizações. Tem uma camada. Quer começar ali? Quero. Eu acho que nesses últimos ano e meio, principalmente, assim, eu venho debruçando sobre uma variável que para mim é central quando um novo humano está para sair do armário, que a gente falou bastante no primeiro episódio, né? Que ele está para nascer para o mundo. Algo na vida dele vem, balança tudo, né? Geralmente é uma dor, uma separação, um emprego perdido, alguma coisa que dá errado. Traz para ele essa consciência de trimembrado. Não sou só esse corpo físico que trabalhou, que se dedicou a uma relação, que teve essa perda. Meu emocional está sofrendo e eu vou buscar nesse sutil algum tipo de correlação com tudo isso. Só que tem um central que vem junto com essa consciência de que sou para além dessa jornada do mundo físico, que eu quero um tempo diferente. Para mim, a palavra tempo é central demais nessa jornada. Eu preciso, né, desse tempo diferente. É para além do querer, né? É um querer da alma mesmo. Para todo mundo que nesses últimos 8 anos, né, que eu venho descolada do tempo fabril, que é 8 horas por dia, para as pessoas de escritório, né, 5 dias por semana, ou qualquer coisa que te leve a um serial de dedicação de trabalho que é bem desproporcional à dedicação das outras áreas da vida. Essa conversa que eu tô querendo ter agora, tá? E que tem uma borda rígida clara, né? Porque para além dos 8, né? Porque pode ter alguém ouvindo e falando, não, mas peraí, eu sou empreendedora e trabalho mais do que 8 horas por dia, 5 dias por semana. Acho que não é sobre isso. É sobre você ter uma borda vendida, uma borda combinada, sobre aonde você tem que estar na hora que você tem que estar e você não tem ingerência sobre isso. Exato. Quando eu saí, né, dessa jornada de tempo, que boa parte da minha vida estava vendida, estava combinada num contrato de trabalho, e eu ganhei ela de volta, os primeiros movimentos eu não sabia nem habitar aquele tempo. E quem está saindo nesse exato momento vai se auto-visualizar, porque foi quase como um detox. Eu achava que eu não era... sabia o que fazer. Ali. Eu achava que, poxa, eu tinha tempo numa quarta-feira à tarde e eu não desci na piscina e tava uma calorzão. Tava esperando chegar uma sexta-feira, sei lá, um sábado. Eu não ia no cinema, entendeu? Porque eu tinha que continuar lendo as coisas que eu tinha que, sei lá... Porque o sistema fabril tá dentro de você exato. Ainda. Então você tem que se... É um detox. E aí eu comecei a perceber, isso durou alguns meses na saída desse movimento. Até que eu comecei a ganhar o que eu falei, bom, eu tô de sabático e eu quero um fluxo de tempo que só meu coração vai poder determinar, que eu quero acordar a hora que, sabe, sem relógio. E eu fiz isso por bem 6 meses, bem fluxo. E o que eu acabei vendo é que a minha relação com o tempo, tinha dias que eu entrava numa rotina, mas tinha momentos que eu era perpassada por algum tema que me chacoalhava, ou alguma coisa que eu estava muito dedicada a entender, e tinha a ver com autoconhecimento profundo, e tinha a ver com curas, e tinha a ver com eu ficar dias sozinha, tentando entender aquele lugar interno com o lugar externo. É uma situação que me colocou no privilégio, mas que também me colocou fora de uma caixinha e de uma rodinha de vida que até então eu tinha, sei lá, gente, eu tinha 38 anos, eu nunca tinha vivido ainda. Né? Os tempos que eu não trabalhava, eu era muito jovem para ter noção da beleza de ter tempo para poder ter essa observância. E eu vi que meus ciclos criativos não eram comprometidos com 8 horas por dia, 5 dias por semana. Que geralmente eles vinham com uma força enorme em mim. E aí eu comecei a fazer projetos, e o Voicer estava nascendo. E eu entregava um monte de coisa num período de 10 dias, e eu ficava, sei lá, 1 mês de novo com tempo para essa jornada interna. E aí eu ia, e aí eu voltava. Primeira força para mim reconhecível na minha jornada de saída para essa nova fase, nessa nova Lígia, foi o tempo, amiga. Eu precisava desse tempo para curar
aprender, entender. E para regenerar. Para regenerar. Vamos ter que falar de regenerar. Porque a regeneração, ela pede tempo e espaço. E sim, a gente tem consciência total que a gente traz isso a partir de uma camada de privilégio, né? Acho que se alguém tá chegando no terceiro episódio, vale ir no anterior, onde a gente traz a espiral e da onde isso tudo parte. Mas também, né, eu gosto sempre de trazer isso, que é justamente quem tem privilégio, você que tem privilégio, nós que temos, né, temos privilégios, a gente tem mais responsabilidade. Sem dúvida. Né? A lógica da consciência, que poderia ser chamada a lógica da alma, ela é uma lógica inversa. Quem tem poderes tem deveres. E não quem tem poderes tem poderes. Então, trazer esse lugar que cabe mais, eu acho que é uma responsabilidade. A gente vai falar de uma outra força, mas a minha história com o tempo foi com 30. Foi quando eu fiz ali o meu movimento de saída do armário e fui para um retiro de 21 dias. Eu pedi demissão, eu fiz tudo de uma vez. Eu me separei, eu pedi demissão. Eu queria entrar, e aí eu fui para um retiro super profundo de 21 dias. E eu me lembro que eu queria entrar nesse processo sem ter responsabilidade de expectativa com ninguém na minha vida. E claro que não é todo mundo que precisa fazer isso fazia sentido para mim naquele momento. Mas o que tem por trás disso é uma liberdade de poder me transformar, de poder descobrir como que essa pessoa funciona, o que tá aqui dentro, sem eu voltar de um retiro e ter um trabalho que fala, não, mas espera, mas você não era assim, tem um relacionamento que, tudo bem, o relacionamento já não tava, né, mas... E isso, esse tempo, que não é 21 dias é no Cronos, né, mas no tempo do Kairos são muito mais... São bem maiores, e aí eu entro ali num caminho que por 5 anos eu vivo que depois a gente vai chamar de um lifestyle de pandemia, né? Mas com esse tempo total, assim, e nasce uma vida desse tempo. Nasce tudo que existe hoje desse tempo. E aí a vida me deu a oportunidade de, por contraste, passar de volta 1 ano, né, em consultoria. Sim. E eu não cabia, assim, eu tive que caber, porque eu, né, tive que fazer esse movimento, mas assim, ficou muito claro o lugar apertado, ficou muito claro como o pulso criativo que era me exigido ali, não era como eu funcionava, e eu já sabia toda a inteligência cíclica. Então, o tempo aqui, ele não é só tempo livre, né? Eu acho que o que a gente está buscando bordear aqui, tocar, é tempo de digestão interna. Maravilhoso. É tempo de se ouvir. Ele é um tempo mais alquímico do que cronológico, porque você pode ter tempo e você pode se lotar de coisas que te tiram desse lugar regenerativo. É isso. Então, esse tempo interno, para poder processar. Para poder processar coisas, né? Esse caminho de transformação interna, ele é um caminho muito alquímico, não só da alquimia no místico, um caminho psíquico de alquimia, onde as matérias interiores, né, ir do chumbo ao ouro, ou seja, o que é ir do chumbo ao ouro? Tirar os excessos do que é desnecessário para eu poder encontrar o ouro interior, ele pede tempo de trabalho interno, de se descobrir, de conseguir começar a ouvir essa voz, de respeitar um fluxo individual que coloca a gente na teia da sincronicidade, que quando eu tô presa, né, por uma matriz de tempo que não é a minha, às vezes a camada onde isso tudo tá acontecendo tá logo ali, mas eu não tenho a minha coleira não chega até esse campo, né? Então, acho que o tempo aqui que a gente tá falando, ele é um tempo expandido nesse sentido. Acho que o que a gente vai falar agora Mas ele é pragmático também. Não, eu acho que a gente vai falar agora, esse é o primeiro, tem alguns outros. Que a gente ainda não sabe exatamente qual é o nome disso, mas por enquanto a gente tá chamando de regentes reagentes, né? Tem algo que rege. Então, o tempo rege esse primeiro movimento, que para você foi uma total saída de tudo, para mim também foi. Tá? Mas para muita gente é só abrir espaço, sabe? Presença de espaço. Eu não vou fazer um monte de coisa depois que eu sair do trabalho. Eu vou guardar todas as noites para um processo de autodesenvolvimento, né? E esse autodesenvolvimento menos intelectual, mais humano. Eu vou pegar um final de semana por mês e vou fazer uma rotina onde eu possa buscar ferramentas.
né? É abrir espaço, Abrir espaço. que esse tempo seja um regente que vai fazer uma reação interna. Exato. Um reagente Um mesmo. reagente. É um tempo regente. Um regente reagente. De quê? Eu acho que aí vem uma segunda, né, regência aí, que é, uma vez que você tem bastante tempo para lidar consigo, né, com esse lugar interno, começa a vir o que é verdade para você, o que não é verdade para você e o que não é mais verdade para você. Sim. Então, para mim, quem tem tempo tem novas verdades ou tem verdades validadas. E a partir delas é que eu consigo trazer essa nova forma de viver. Porque a hora que você tem esse autoconhecimento, na verdade, é saber: isso sou eu, isso é meu, isso eu quero ser, isso eu quero ter. É esse monte de verdades, mas tem uma verdade raiz. Quem é você? Isso leva tempo também. Isso leva tempo. Esse lugar da verdade, né? E que eu tenho gostado muito de chamar de coerência cardíaca libidinal. E o libidinal aqui enquanto energia criativa primordial. Classifica, porque a maioria que está chegando aqui Não, de primeira eu vou classificar vez... muito especificamente. Energia criativa primordial individual. Não tem nada a ver com nada com ninguém. É isso. Tá? Que é uma fluidificação interna, assim, né? Os criadores falavam das musas, né? Quem é essa musa inspiradora? É isso. O que é isso? Que me traz uma força criativa. E que a gente sente quando tá em verdade. E que também o alinhamento nos leva a um canal de falar... No final do dia, gente, é sobre o que faz você se sentir vivo. Não necessariamente eufórico, feliz... mas vivo, com o seu coração alinhado com a sua energia interna, né, criativa. Aonde eu verdadeiramente quero estar? Que tipo de lugares e pessoas e trabalhos eu verdadeiramente quero fazer? Né? Então, o que é isso que todo mundo conhece, esse lugar que você fala, nossa, e aí eu fiz, não precisa ser nada gigantesco, não. E aí eu fiz um passeio ali no parque e eu me senti animado. Essa vivacidade, que ela pode ser muito sutil, mas você sabe quando ela tá acontecendo. E sabe o que é legal? O Ken Wilber, para quem tá chegando nesse episódio aqui, assiste o passado, que a gente vai falar qual que é o método de recorte, lente de consciência que a gente tá usando, e é do Ken Wilber. O Wilber fala que os picos de consciência, que não são os estágios, lembra que o estágio é o que é permanente, os picos você acessa. Sabe como você acessa pico de consciência? Pode ser por uma boa música, pode ser por uma jornada na natureza, pode ser por uma troca sexual. Então ele tá falando de libido, né? Ele tá. Pico de, assim, libido e pico de consciência, tudo a ver. A gente bagunçou esse conceito, mas pros chineses, o tal, isso era natural, assim, era uma coisa tipo, tá bom, é verdade, você espirra, você, né? Faz... Mas, né, porque é algo que nos mantém vivos, né? E pra descobrir isso, a gente tem que tirar coisa. É menos sobre, às vezes, colocar coisa e mais sobre tirar coisas que você acha que você deveria estar feliz quando você tá fazendo. E aí você fala, não, mas pera, isso aqui eu não sei, né? É isso que eu vejo todos os dias. Não, mas isso aqui eu não sei se eu sou feliz tendo esse tipo de programas, estando nesses lugares, morando aqui. Então, começa a vir essa verdade. E aí é muito bonito, né? O meu laboratório inner, né, lab ali no meu ecossistema me mostra. Gente, o quanto... É simples, tá? É simples. O quanto as pessoas se tornam tão mais potentes quando elas estão nesse estado, que é natural não querer... E que querendo limpar... O que você vai percebendo, que elas vão percebendo, que tira elas, que impede elas de estar nessa fluência. Que acho que cai na próxima força, né, amiga? Sim. Por favor. Enoughness. Enoughness e autorresponsabilidade, né? Suficiência. Suficiência. A gente vai dançar aqui entre suficiente e autorresponsabilidade, né? Enoughness aqui é um conceito, gente, que não é de quantidade. Enoughness aqui, e eu aprendi isso, eu achei lindíssimo, é um estado de mente. Um estado de mente onde a premissa é que o que eu tenho é bom, é suficiente.
E não um estado, ao invés de um estado de mente onde eu sempre quero mais. Nada nunca tá bom. Então, existe sempre um lugar ali para estar no próximo lugar, na próxima tarefa. Esse lugar, né, de mente onde nunca é o suficiente, tira a gente completamente de um estado de presença onde eu posso ficar e ter como premissa que o que existe já é bom. E não precisa ir para um lugar megalomaníaco para isso. Porque isso, numa camada bem mais profunda, mas bem mais simples, se você parar, respirar e entrar no seu coração, se colocar em verdade, você acessa isso olhando uma flor. É isso aí. Ou o que quer que seja que te toca. Então, isso cai no enoughness. Não sei se você quer falar um pouquinho de enoughness também. Não, eu acho que sim, porque eu acho que essa noção de verdade, suficiência e autorresponsabilidade vai determinar todas as modificações que eu vou fazer de rearranjos na minha vida, nas áreas da minha vida. Então, toda vez que eu entendi que eu saí de um mundo corporativo e eu tinha um salário de executiva, que me era necessário porque tem um padrão de vestimenta, porque tem um padrão de carro, porque tem um padrão de casa, um padrão de escola, um padrão de restaurante, um padrão de vida sustentado por um nível de existência e consciência. A hora que eu não tenho mais esse salário, eu tenho tempo para saber o que de fato era importante para mim, o que era verdade naquilo tudo para mim. O primeiro movimento de suficiência que eu fiz foi: como eu faço esse dinheiro que eu guardei enquanto estava lá, né, durar na linha do tempo para que eu possa ter mais tempo para continuar nesse processo. Então, eu cheguei a um nível de infraestrutura que era bastante ideal. Né? Essencialista. Então, para mim, o primeiro movimento, depois que eu ganhei tempo, que eu ganhei as minhas primeiras verdades, foi falar, bom, eu preciso que esse dinheiro dure na linha do tempo. Mais do que ele duraria se eu tivesse o mesmo nível de consumo e de entretenimento, de casa e de carro que eu tinha. Limpo, limpo, limpo. Teve uma primeira camada. Isso está acontecendo diariamente agora, tá, gente? É uma dança. Tem horas que eu tô mais e tem horas que eu tô menos, de acordo com o que está acontecendo mas sempre com a mesma verdade interna. Sim. Né? A minha infraestrutura, ela já foi menor. Sou mãe, sou casada, né? Tenho uma jornada que talvez eu tenha mais robustez hoje de infraestrutura do que eu tinha antes disso tudo, né? Então, tem uma jornada que o que diferencia é minha verdade. Ela gera uma autorresponsabilidade direta com aquilo que é minha verdade. E aí eu vou dando sempre os meus níveis de suficiência para cada área da minha vida. Então, eu acho que isso é muito bonito porque não é óbvio desmistificar essa questão da suficiência como um pensamento e não uma quantidade. Porque dá pra gente fazer isso, gente, em todas as áreas da vida. O nível de complexidade que você pode adicionar na sua vida por insuficiência, ele não tem fim. Essa é a lógica com a qual a maior parte do nosso sistema está construído. Os gatilhos todos de consumo, o lugar das reservas de segurança todos, que só tem a reserva mínima, nunca tem reserva máxima. Mas não é sobre a quantidade, é sobre o que acontece quando eu olho no entorno e falo, isso aqui, it's enough. Dá para simplificar desde o evento que você vai, assim, né? Um exemplo bobo. Eu vou ter um casamento daqui uns dias na Ilha Bela de uma amiga. Você pode complicar o processo até um nível que é porque o que é esperado, do tipo de roupa, de sei o que, de cabelo, né? A vida da mulher. Pegar um exemplo bem bobo, assim, bem bobinho, bem superficial. Ou você pode simplificar com o que é verdade pra você e falar, o que é verdade pra mim é eu chegar lá inteira, com paz de espírito e presente para uma cerimônia. Eu, Tânia, só nisso, nossa, eu deixo para trás uma série de protocolos esperados da mulher para esse tipo de evento. Então, isso é suficiência, de um jeito muito bobinho. E que a gente vai levando para muitas áreas da nossa vida, né? O que é enough dentro do que realmente eu sustento como verdade? Que eu acho que tem uma conexão direta com o que é essencial, né? Completamente, com a destilação interna. Para isso, eu trago muito do vocabulário alquímico aqui, porque ele traduz algumas coisas. É necessário destilar.
É necessário tirar... O que é destilar um óleo essencial, por exemplo, né? A gente começa no episódio 1 contando sobre Sim. como essa medicina nos conecta. Chegar num óleo essencial... E aí, quem quiser, procura meu nome no YouTube, tem vídeos meus falando sobre isso, mas é retirar as partes de uma planta, de um medicinal, para chegar naquilo que é o código essencial dela. Óleo essencial, óleo não é óleo. É uma substância que contém a essência da inteligência daquele ser, a medicina dela. Então, esse essencialismo é um processo de destilação da nossa vida. E destilar leva tempo. Destilar E leva volta tempo. no tempo. Então, assim, a alquimia, talvez, entre verdade e suficiência, é o essencial. É o essencial. E ele muda, né, ao longo da vida. Porque aí veio a Belle, que é essencial agora com a Belle, com a filha. Exato. Então, eu gosto também de falar assim, não é sobre não é necessariamente sobre uma vida com menos. O menos é uma resultante, é uma vida com mais essência. Mais essência deixa a gente mais vivo, deixa a gente animado. E deste lugar, a gente precisa de pouco. É só observar nos nossos dias quando a gente tá bem. Quando você tá bem dentro, né? Qualquer coisa tá bom. Não é? Não tem uma coisa assim? Com certeza. Quando você tá preenchido dentro, tá tudo bem. Então, é esse lugar que vai tocando as escolhas, né? O que é essencial? Essa pergunta é uma pergunta de uma vida, né? A ser destilada todo dia. O que é essencial pra você? É isso. E aí, vem alguns acho que a palavra é um observável, né? Um desdobramento, talvez? Talvez. Assim, a gente ainda tá ganhando esses adjetivos, tá, gente? Porque são, de novo, processos de fenômenos que a gente observa. E como pesquisadores, o que se repete é um fenômeno, é um dado importante. Vocês estão no nosso laboratório aberto aqui. Se alguém, inclusive, falar uma palavra melhor, manda pra gente. É isso. Então, tem os reagentes, né? O que rege isso, tempo, que libera espaço para buscar verdades, que te libera funções de autorresponsabilidade, que te dá essa perspectiva de suficiente / essencial. E aí começa a te dar formas de trazer isso para o mundo, né? De olhar esse mundo ao redor. Porque até agora tem um quê de meu comigo, e aí eu começo a transbordar. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente observa nas pessoas é que elas perdem, esses seres perdem essa noção de eu sozinho. Né? Eu tô aqui e só eu importo. Você começa a entender que tem uma inter-relação. E eu sei que você gosta muito de um termo que vem de um autor específico. Esse ecossistêmico, esse sistêmico, esse correlacionável, esse uno, essa unicidade que hoje a gente vem experimentando cada vez mais. Não só porque o WhatsApp nos conecta ou porque teve um vírus que parou o mundo, mas porque, de fato, essas pessoas que vão buscar essa noção de comprimento de espírito sabem que eu não estou muito separado de você, né? Bora lá, que termo é esse? Trazer aqui a energia. Falei das musas, vou trazer o muso. O meu muso inspirador, Charles Eisenstein. O interser. Acho que o Charles, ele escreveu alguns livros incríveis, né? Entre eles, O Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possíveis. E apesar desse nome, que pode ter uma cara meio nanaíra, ele é um filósofo, né, de Yale, um economista, escreveu sobre Sacred Economy. Então, né, ele traz um fundamento muito bonito, econômico, filosófico, né? Traz ali o campo do intelecto para falar disso. Sim. Que eu acho importante colocar essa borda, né? Ele tem bom vocabulário e bons textos para traduzir as realidades dos novos humanos. Vai lá no Instagram dele e de fato vê. Eu acho que tem ali. Acho que tem. A gente se reconhece muito. Então, ele traduziu ele traduziu essa expressão. Ele nos traduziu por meio dessa expressão, que é o interser. O que é o interser? O interser é talvez uma camada de consciência, um olhar sobre o mundo. A gente poderia dar vários adjetivos aqui para não reduzir, mas uma forma de olhar e de perceber e de viver que compreende que nada está separado, que todas as coisas elas estão interconectadas, elas são interdependentes. É bem turquesa, né? E que... Nível de consciência do episódio passado, gente, vê lá. E que o existir
o nosso existir no mundo, ele é parte de uma grande teia. Isso é um olhar de mundo que a gente observa nos novos humanos e que muda completamente, porque o impacto disso na vida, no consumo e nos negócios é enorme. Que começa desde daqueles pequenos memes de Instagram, tipo, vou jogar o lixo fora. Fora da onde, meu querido? Fora da onde? Você tá todo mundo, né? Da onde você mora? Na Terra. Tipo, a gente tá unido por esse lugar. Até as pequenas atitudes que desconfiguram lugares de melhor ou pior, e é muito bonito, que assim, uma pessoa que tá eventualmente na sua casa, né, fazendo um cuidado com alguém idoso da sua família, ela tá fazendo um trabalho humano e que conecta com o campo de consciência, talvez da mesma grandeza de quem tá ali num palco falando. Não tem diferença. Não tem uma separação. E o olhar que eu amo do Charles, e que traduz muito isso, a história que nos contaram de que as coisas são separadas e que está na matriz que rege o mundo hoje, que rege os negócios hoje, que rege o consumo hoje, é uma raiz muito destrutiva, e que ao longo das últimas décadas a gente começa a perceber. Eu acho que os novos humanos têm um quê disso, que falam, não, mas peraí, me contaram uma história sobre como as coisas funcionavam e eu tô vivendo e eu tô vendo claramente que não é assim que funciona. São outras leis que estão regendo essa realidade. São outras leis que estão regendo a realidade, e essas leis, elas não parecem ser as mesmas. Então, ou eu faço assim, eu finjo que eu não tô vendo e eu fico apertada na lei antiga, que me conta que que o meu dinheiro é uma coisa material, ele não tem nada a ver com amor, a minha relação nada tem a ver com nada. Ou eu olho e falo, pera, me parece que tudo tem a ver com tudo. O que é de uma complexidade muito maior. Mas eu não conheço nenhum novo humano que tá comprado na história da separação. Porque, de novo, acho que eu falei em algum dos episódios passados que uma das coisas que, quando a gente vai estudar as definições de consciência, que vai ter, o próximo episódio vai ser sobre isso, tá, gente? Sobre a gente tentar trazer, é indefinível para a humanidade, tá? É muito difícil hoje chegar a uma conclusão. Mas tem algumas linhas que a gente vai trazer para nos dar repertório. E uma delas, eles falam muito sobre o organismo biológico, ele, quanto mais básico, menor a consciência. Quanto mais complexo, mais maduro é aquele ser, do ponto de vista biológico, e sua consciência segue essa maturidade. Curiosamente, para o mundo tecnológico, é a mesma coisa. Sistemas complexos são sistemas maduros. É que a gente acha que a complexidade vem e bota lá taxa ela de ruim. Ai, pessoa complexa. Não tem um pejorativo. Tem tantas partes que a gente ou não tem tecnologia ou não tem sabedoria para entender ou explicar todas as correlações, mas que as forças são perceptíveis, ou elas são vividas, sentidas, entendeu? Eu amei isso que você falou sobre pessoa complexa, né? Porque nesse formato, o comando e o controle, eles não conseguem muito existir. Não. É aquilo que você sempre me vê falando nas palestras. Se tiver um PMO ou uma PMO aqui assistindo... É maravilhoso. Imagina você ser imbuído de fazer a gestão do nascimento da primavera. Todo ano. No mesmo movimento. Assim, gente, todas as flores, juntas, coordena, as abelhas, os insetos, folhas caem. Gente, a natureza é complexa, né? E esse interser, ele tem essa premissa de que a gente é parte da natureza. É o fim de falar dela em terceira pessoa e falar nós, natureza. E isso, para algumas, vai ser um lugar de bálsamo e de conexão com o todo. E para outros e outras pessoas, vai ser medo. Porque eu não posso mais controlar a natureza e como as coisas acontecem, porque não pode mesmo. E esses processos todos de despertar acontecem quando a gente começa a descobrir que realmente existe uma lei chamada vida. E a vida não tá nem aí pro seu planejamento, ela não tá nem aí mesmo, entendeu? E que ela tem uma inteligência muito maior e que enquanto eu fico tentando controlar a vida e viver nesse lugar separado, sofrimento pra caramba. A hora que rola essa aceitação de me colocar plugado nessa coisa maior, é uma entrega. E aí é lindo. Isso
acho que a gente está aqui num grande lab desse Intercer, mas quando a gente desce, por exemplo, num lab do mundo dos negócios, os washings caem todos por terra. São facilmente perceptíveis por esse nível de consciência, gente. Não adianta, assim, a sola o solado do seu sapato ser com uma certificação Mambembe ali, qualquer... mas você tá cheio de teto de vidro na outra... Isso muda a dinâmica sistêmica do negócio. É mais complexo? Porque não tem aquela coisinha de aperta um botão aqui que vai dar ali. O único caminho é a verdade. Então é mais simples. O mais bonito o complexo ficou simples, porque na verdade as pessoas vão consumir, trocar, se relacionar, trabalhar com troca de verdades. Tem muito pouco conquista, se você está falando de relação. Tem muito pouco convencimento, se você está falando de venda. A gente percebe nos negócios, que a gente não só pesquisa as pessoas, você faz negócios com propósito e verdade, e potência nascer. E eu pesquiso quem são esses novos negócios depois que eles estão ali. Os clientes, até a gestão, até o dinheiro chega por um lugar muito menos de convencimento e de gatilhos e de emocional. Quase... A gente vai falar de uma outra observância também, que é a sincronicidade. A coisa vem por um sincrônico que ainda é difícil desmistificar exatamente, ou trazer uma fórmula desse todo, mas eu ouso dizer que é a beleza de ver alguém fazer algo em plena entrega. Essa plena entrega, ela tem essa jornada de verdade, mais compromisso, mais essa unicidade, esse interser, que é percebido por aquela pessoa através dos seus processos intuitivos, sensíveis, sensitivos, e que ela entrega algo em plenitude. Isso tem uma força magnética gigantesca. É um modelo de negócio para muitas dessas empresas e organizações. Eu vejo isso todos os dias, né? Com as empreendedores aí de negócio, desse tipo de negócio. É o tal do viver o milagre todo dia, mas não é esse milagre miraculoso. É um milagre do ordinário. É um milagre do você... Quase todo mundo já teve experiência disso, né? De você encontrar uma pessoa ali na hora certa, no dia que o teu carro atrasou, e aí é viver isso todo dia. É que no nível de consciência, aqui embaixo no laranjão, que é super científico, materialista dos negócios... é bem difícil. É mais difícil você perceber os sinais e o processo sincrônico acontecer, porque você está controlando tudo. Provavelmente essa pessoa já teve alguma experiência. Mas é uma aqui, outra o ano que vem. E aí, quando você tenta falar pra ela que a vida é assim todo dia, o tempo todo, parece que você é uma fora da casinha. Mas não é. E é tão mais fácil desse lado, gente. Você não tá controlando tudo o tempo todo. Você não precisa de todas as respostas o tempo todo. Depoimento de control freak, né? Eu fui essa pessoa a minha vida, né? São poucos os anos vivendo nesse lado de cada da parte da minha própria existência. É um detox, né? Quando eu saí de consultoria e eu fui empreender, e aí começa a minha autopesquisa do que hoje eu ajudo outras pessoas a fazerem, que é como é que cria uma empresa de um outro lugar. Eu comecei a empreender, mas imagina, consultoria, taxímetro ligado. Planejamento, né, cronograma. Eu só sabia fazer daquele jeito. E aí dá muito mais trabalho, é muito mais força. O nível que você tem que engajar o outro é muito maior. Então, quando a gente entra nesses novos, isso é um modelo de negócio em construção ainda, né? Pouco menos parametrizável, mas por premissas humanas. Né? Recentemente, uma parceira minha de negócios, ela foi fazer uma reunião numa empresa de inovação. Eles queriam trazer uma inovação humana e tal. E aí, os sócios vieram com essa conversa de, não, porque a gente é aquela coisa, o que dá pra fazer de inner development, porque as pessoas têm que ser sempre motivadas. E aí ela, maravilhosa, fez uma pergunta que foi assim, mas esse negócio é a grande verdade do seu coração? Antes da gente falar dos funcionários, você tá pulsando nesse lugar? E aí olha aquela cara. É desse lugar, né? Não é o líder que empurra os outros para frente, né? Ou que cobra e não é pela porque no enoughness não é só pelo bônus, né? Não é a cenoura que me move. Agora, um líder que tá neste lugar de verdade, a escolha é: eu quero caminhar com você. O meu time hoje da minha empresa é assim, você conhece eles? Que motivação? Que eu preciso motivar quem ali?
Não. A troca, a vivência, estar junto. O que a gente se propõe a fazer, porque as equipes vão se... Já é a motivação. É tão mais fácil. Porque tem a ver com, desse nível de consciência aqui, as pessoas têm esse lugar de verdade interna. Elas entendem todas essas forças regentes, reagentes. E a hora que ela quer trabalhar num lugar, é porque ela percebeu que a verdade interna dela tem um ecossistema dessa verdade. E é uma felicidade gigantesca poder chegar numa empresa cuja verdade é latente em você, é da empresa também, e outras pessoas estão lá que também possuem esse mesmo nível de verdade. Sim. É um lugar de casa, assim, absurdo. Do tipo, é quase como aqui eu posso sentar e me sentir segura e descansar, mesmo tendo que trabalhar. E aí o que você percebe é que essas pessoas não têm tanto tempo, elas também têm pouco tempo, porque elas fazem muitas coisas muito complexas, de projetos muito distintos, mas se ela tivesse que fazer essa mesma quantidade de coisas baseada naquele paradigma, né, mais controlador e mais mundo só, material, sem essa plena entrega, não ia conseguir fazer metade. Não ia conseguir fazer metade, nem quer. Eu acho que tem né, entrando também nessa dança corporate, né, para os RHs e líderes e talentos, esse outro formato, né, esse formato do paradigma atual, assim, né, da maior parte das organizações, vocês não conseguem mais atrair novos humanos, porque não está à venda isso. Eu, há uns 3 anos, um pouquinho antes da pandemia, eu recebi uma proposta de uma empresa enorme, maravilhosa, sustentável, que não convém falar o nome. Mas aí eu falei, não, mas espera aí, mas eu tenho que estar aí todo dia? Aí a Headhunter falou assim, sim. O meu salário era 2 vezes o que eu estava fazendo como empreendedora na época, tá? Aí eu falei, não, mas aí todo dia você não tem budget pra me pagar. Maravilhoso, é isso aí. Aí ela falou, mas por quê? Quanto você quer ganhar? Eu falei, não, isso não tá à venda. É isso, gente. Não... É isso. Então... Entendeu por que não é tendência? Não é tendência. Eu acho que tem não tá à venda, não tinha bônus, não tinha nada. Não tinha nada que ela pudesse me oferecer pra ela me ter de segunda a sexta-feira lá na central deles, aonde... Impossível. Aconteceu a mesma coisa comigo no meio da pandemia. Eu tinha acabado de ser mãe, fazia 6 meses. Não, fazia 4. Ainda estava dentro da licença das empresas que são amigas dos 6 meses. Uma grande empresa de tecnologia, da qual eu tenho muita admiração. E fizeram scouting deles para mim, porque o nome chegou na mesa da presidente do Brasil várias vezes. E a líder maravilhosa de RH. Você percebe que o ecossistema, ele é o máximo que pode ser dentro dessas 5 horas, né? 5 dias, 8 horas, a coisa toda, eles têm. E ela falou assim, você tá disponível? Eu falei, não tô, eu acabei de ter filhos. Mas quando é que você volta? Eu falei, volta da onde? Né? A famosa frase, primeiro, volta da onde? E segundo não, eu quero estar os 2 primeiros anos com a minha filha. Então, eu não volto em 6 meses, daqui 2. Primeiro ponto. O segundo ponto tem flexibilidade? E aí ela começou a flexibilidade, né? Que tem a ver com o tempo flexível que a gente está falando. Não tem, aqui não tem muito o que dizer. Você precisa ir, buscar na escola, fazer a unha. Não. Tem flexibilidade de 15 dias sem eu aparecer no escritório. Óbvio que eu não perguntei isso, mas não tem. Então, assim, tem um lugar que a gente vai precisar remontar. Sabe por quê? Porque as máquinas estão vindo para automatizar boa parte dessa coisa toda que a gente ainda precisa de gente. A próxima década ainda vai estar dançando muito entre o aqui e o lá, tá? Daqui uma década, com esse monte de artificiais inteligências, automação, realidades imersivas, os mais bem preparados vão ser aquele cujo a tecnologia humana, o lugar interno, está muito bem mapeado e reconhecido. Porque a complexidade do mundo que vai se desdobrar vai precisar dessas pessoas. E aí um pouco do por onde a gente pode caminhar, né? A gente falou um pouco das áreas que vai impactar, mas se a gente for falar no negócio, as áreas que a gente quer trabalhar sim, porque eu acho que em uma década vai estar muito impactado para vocês, empresas, futuro do trabalho. O que essas pessoas vão demandar de futuro do trabalho? Tem a ver com tempo, tem a ver com flexibilidade, tem a ver com verdade, tem a ver com interser, tem a ver com todas essas características que a gente falou nesse episódio. Qual que é o futuro do consumo? Porque vai passar pela mesma coisa. Qual é a verdade dos seus produtos, dos seus serviços? E tem a ver, que você gera no mundo, e tem a ver com o que você nutre, o que você educa, o que você deixa de legado. E tem o terceiro, que é o futuro da liderança. Não é sobre o mais poderoso me lidera, eu não estou num fronte de guerra. Eu quero saber quem é o mais verdadeiro.
O mais inteiro na sua verdade. Exato, mais pleno, mais plena. E essa pessoa vai ser capaz de sentir o outro com um interser e com uma profundidade tão grande que ela jamais ninguém vai saber no mundo tão complexo que vai se desdobrar o que tem que ser feito. Mas ela vai ter uma capacidade, ele vai ter uma capacidade tão grande de percepção, de consciência, de sentir, de ser, de ter, de interser, de capturar, São essas as características. Vocês já estão percebendo. E as falências do que a gente está vendo desses mundos de não quero mais o quiet quitting, não quero mais trabalho mínimo. O quiet ambition, eu não quero mais ser presidente da empresa. Que geração era essa que ninguém nem viu que estava chegando e chegou? Tá aqui, a gente vai trazer episódios que só vai falar desses termos do ponto de vista atual. Mas esses primeiros episódios dessa primeira temporada, a gente quer que vocês entendam o conceito, as verdades, a essência de quem são essas pessoas. Elas foram muito bem treinadas, gente, nas melhores escolas do mundo laranja, do mundo da consciência da matéria. Muito bem treinadas. Estão recusando, há mais de uma década, mais ou menos, a colocar todo esse poderio a serviço daquilo que elas foram ensinadas. Essas são as pessoas. Isso é imparável, né? Uhum. É inegociável. É incomprável. E aí começa a tocar muito da verdade das organizações atuais, assim. Por isso que elas não são, a gente falou no episódio passado, né? Os gatilhos. Não tem como você engatilhar uma verdade. É outra dinâmica de construção de negócios, né? Uhum. Bem mais essencialistas, Uhum. bem mais potentes. Uhum. Intuo eu que bem mais leves de se conduzir a hora que você não tem que estar num fronte de guerra todos os dias. E você tem aliados todos os dias cuidando do teu negócio para você. É bonito. Sai o comando e controle, sai a conexão e a confiança. Entra a segura. conexão. Entra a conexão e a confiança. Então, tem uma potência de manifestação. Né? Lá no primeiro episódio eu falei dos super talentos, que eram capazes de entregar 2, 3 vezes mais. Novos humanos, nesse nível de consciência, são capazes de manifestar a realidade com uma velocidade tão grande, por conta de todas essas forças que a gente falou nesse episódio, se colocando como através. Eles não são protagonistas de resultados. Eles são grandes ferramentas, tecnologias, os seres pelas quais as coisas se passam atravessam. as coisas passam a existir, né? São caminhos e não são finalizadores, não são os heróis, as heroínas, eles são realmente, se colocam como esse lugar de presença onde as coisas vão acontecer através. Então, acho que essa era a nossa entrega. Acho que esses primeiros 3 episódios têm essa intenção de dar os conceitos, da potência do que eles são, e do que está acontecendo. Se você se reconheceu, vem falar com a gente. A gente quer entrevistar. A partir do momento que a gente parar com essa primeira temporada, que vai ser os conceitos, a gente dá vazão a todas essas conversas que a gente tem nesses últimos anos, a gente vai começar a trazer os entrevistados. Então, a gente quer ter um pool de pessoas aqui. E se você é empresa e está interessada nessa conversa, nos deixe saber. Nos deixe saber. E acho que a gente fecha com esse lugar quase reflexivo, né? Sobre... Eu quero fazer esse convite, assim, sobre como é tudo isso na vida de vocês. Independente do lugar, não precisa ser, né, não é com enoughness, né? Mas como tá esse lugar do tempo, da verdade, do que é essencial, né? Da vontade ou não de se alinhar com isso. Quem puder, acho que tira um minutinho, assim, no final desse podcast e faz essa conversa verdadeira com você, que eu acho que é o primeiro passo, assim, né? Ninguém precisa saber. Como tá isso na sua vida hoje? Acho que pode ser uma bela semente, né? Sim, menos human-centric, que a gente fala muito, né? Menos centrado no humano e mais life-centric, centrado na vida. Muito obrigada. Muito obrigada.